também para você. A gente vai tirar aquela fotozinha animada de todos que estão aqui conosco hoje. Essa é a nossa aula de Sociologia da Educação, um tema importante, né? Um tópico importante que costuma cair bastante em ENAD, costuma cair bastante em concursos públicos e também, em algum aspecto, ele faz parte da sua formação, beleza? A Carielle levantou a mão. Deixa eu ativar aqui. Fala aí, Clarielle. Professor, boa noite. Minha câmera não está funcionando, mas eu estou fazendo a aula junto com Jaiane. Vai aparecer com ela na câmera, viu? Ah, legal. Legal demais. É bom ter companheiro, né? Isso. É bom ter companhia. Legal. Aparece as duas aí, em quadro bonitinho. Bom, pessoal, vou bater o print aqui, vou bater nossa foto. Todos aí, atenção, passa perfume. Muito bem. 1, 2, 3 e... Ótimo, estou salvando. Beleza, pessoal, podem ficar à vontade. Se quiser desligar a câmera, pode ficar à vontade. Se quiser continuar com a câmera, melhor ainda, que daí eu sei que eu não estou sozinho com vocês, tá? Jobscleide levantou a mão, pode falar. Cleide, Bonfim. Ramos também, será que é minha parente? Bom, pessoal, vou colocar aqui os nossos slides, então. Por enquanto, eu vou mutar os nossos microfones, ok? Mas o chat está livre para vocês interagirem, beleza? Voltar nossos slides aqui. Beleza, pessoal. Então, dizia eu que o Peter Berger, quem é esse tal desse Peter Berger? Porque o professor trouxe esse cara, né? Peter Berger, não, gente, perdão. O Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele é um dos pensadores assim mais influentes na sociologia contemporânea, pensamento social contemporâneo. Se eu não me engano, ele é falecido agora em 2007, deixa eu ter certeza. Falecido em 2002, na verdade. Sabe quem é que foi aluno dele, né? Quem foi orientando dele? O Clóvis de Barros Filho. Você deve ter conhecido, né? Deve ter visto o Clóvis de Barros Filho em alguma palestra, em algum vídeo, né? Ele tem sempre comentários muito interessantes, né? Sobre pensamentos contemporâneos, sobre a educação, sobre a vida. E eu gosto, né, do Clóvis de Barros Filho, é legal o pensamento dele, traz bastante provocações interessantes, e ele foi um dos alunos, né, do Pierre Bourdieu. Ele e o Joaquim Levy não, o Joaquim, puxa vida, esqueci o sobrenome do Joaquim, foi ministro do Supremo, antes do impeachment da Dilma, se eu não me engano. Bom, então, é um pensador contemporâneo muito importante, né? E o que ele trazia, né? Qual foi a contribuição para a sociologia, para o pensamento contemporâneo? Para o Pierre Bourdieu, ele traz, né, uma compreensão significativa sobre as desigualdades na educação. Ele vai falar sobre desigualdades educacionais e como elas transformam profundamente a forma como que a gente pode analisar a escola e as suas práticas, certo? Quando a gente pensa a partir dele, né, nessa rejeição da ideia de que o fracasso escolar é só por causa ele é só resultado do esforço individual ou do mérito, ele vai colocar uma leitura estrutural
simbólica da educação. Ele tem alguns conceitos, que é capital cultural, hábitos e campo. No caso da educação, é o campo educacional, certo? Que vai revelar aqui alguns mecanismos pelos quais a escola contribui para a reprodução de desigualdades sociais, mesmo quando ela afirma operar sobre igualdades, né, ideais de igualdade, de meritocracia, mas a gente percebe que nem tudo são flores, né? Nem sempre nós temos todas essas igualdades possíveis, né? A verdade é que as políticas públicas apontam para um lado, apontam para um ideal, mas talvez você não tenha chegado no estágio ainda, ou talvez a sua segunda licenciatura, ou mesmo, né, a sua experiência enquanto aluno em sala de aula, ou as notícias, enfim, você deve ter percebido que falta muito ainda, muito investimento, falta muita política real, né? Falta muita ação concreta para desenvolvimento da educação. E o Peter Berger, meu Deus do céu, não vou errar o nome desse cara, não. E o Pierre Bourdieu, ele vai mostrar, dentro da teoria dele, algumas formas como a desigualdade acontece na educação. Para ter uma ideia inicial, né, a gente vai explorar 2 eixos dentro dessa aula, fundamentais na teoria aplicada à educação. O primeiro é o conceito de capital cultural e a sua relação com as desigualdades escolares. O segundo conceito que nós vamos explorar é a concepção de campo educacional como um espaço de disputas simbólicas. Parece uma teoria densa, mas você vai entender tudo, vai fazer assim, entendi, professor, agora eu entendi tudo. E tem diversas aplicações para a teoria do Pierre Bourdieu, que você pode aplicar a teoria do Pierre Bourdieu nas organizações do trabalho, né? Você pode aplicar a teoria do Pierre Bourdieu na religião, na família e na educação, como nós vamos fazer aqui, né? Então, a nossa ideia é justamente compreender, né, os nossos objetivos, por assim dizer. Nosso roteiro, né, seria compreender o capital cultural, explorar essas nuances desse conceito de capital cultural e as suas diversas manifestações. Vamos entender também a escola como campo. Eu estou vendo que parece que está meio desconfigurado aqui, né? Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu ver se melhora. Estranho. Nossa, ficou todo desconfigurado para vocês, né? Peraí, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Aqui. Agora sim. Agora acho que vai ficar bonitinho. Pronto. Nossa ideia, então, nosso roteiro vai ser compreender o capital cultural, primeiramente, explorar essas nuances desse conceito de capital cultural. O que é esse capital cultural? Como se manifesta o capital cultural? Num segundo momento, a gente vai entender a escola como campo. Daí, o Pierre Bourdieu, quando ele fala que é um campo, né, um campo no sentido, digamos, agrícola, né, um campo vasto de colheita, de plantação, etc. Mas ele está querendo relacionar a um campo de disputa, é como se fosse, perdão, gente, só tentar ajustar aqui para não ficar tão ruim para vocês. Ele está querendo dizer que é um campo de disputas, é um campo de batalha, de disputa por poder, por influência, por exemplo. Então, a gente vai analisar essa escola enquanto esse campo educacional autônomo, repleto de dinâmicas de poder. Quem trabalha aí já na área da educação pode afirmar se existe ou não luta por poder. Você já percebeu alguma coisa assim?
Você já viu de alguma forma, alguém tendo influência, alguém exercendo dominação, exercendo autoridade sobre outra pessoa, mesmo que a sua formação não seja superior, mas ele tem determinadas funções, determinados momentos em que ele se torna autoridade, ele se torna uma pessoa que vai dominar aquele campo de batalha, né? Aquele campo pela atenção, aquele campo por poder. Depois a gente vai tentar articular essa reflexão, né? Intersecção entre esses dois conceitos na reprodução social e nas disputas simbólicas, beleza? Bora para frente, aqui atrás aí, gente. Bom, experiências que a escola ignora. E agora, se você entrou agora, clica aqui nesse linkzinho que está fixado, do Mentimeter, ok? Interajam aí, por gentileza. Ele tá ali fixado no chat aqui. Deixa eu ver quem levantou a mão. Carielle já falou? Já tinha falado, né? Fabiano, acho que ele levantou a mão por último, pode falar. Não, deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal, vou baixar a mão de todo mundo, então, só para a gente organizar ali. Se vocês quiserem falar, só clicar ali na mãozinha que a gente vai habilitando, tá? Bom, então, por gentileza, respondam ali dentro desse Mentimeter. Nós vamos criar uma nuvem de palavras com a sua resposta a essa pergunta. Que conhecimentos ou saberes que você aprendeu fora da escola, fora da faculdade, que a escola não valorizou? Pensa em habilidades, valores, informações adquiridas em casa, na comunidade, nas comunidades de fé, na sua igreja, na religião, com amigos, em atividades de lazer, habilidades, experiências, conceitos, conhecimentos, saberes que a escola não te ensinou, né? Mas que ela também não valorizou. Para você é importante, é um saber, mas que a escola não valorizou. Eu já vou abrir aqui a nossa nuvem de palavras. Ah, que beleza, hein? Tô vendo aqui que já tem bastante coisa. Olha só, a nossa nuvem de palavras se formando. Conhecimentos e saberes que você aprendeu fora da escola que a escola não valorizou. Então, as palavras que estiverem maiores é que tem maior incidência, né? Que foram repetidas. E as que estão mais ou menos do mesmo tamanho, então, estou percebendo que ela está mais ou menos igual. Desenvolvimento, acho que é desenvolvimento pessoal, talvez. Proatividade. Às vezes a escola, ela cobra proatividade e, assim, se você não fez, você não passa, né? Não passa de ano. Planejamento financeiro, nenhum. Profissionalismo, interessante. Talvez seria a ética do trabalho, talvez seria a ideia de você, por exemplo, combinar um contrato e cumprir ele, né? Responsabilidade, né, por assim dizer. Muito desenvolvimento, segurança do trabalho, conhecimento social, legal. Personagens históricos, habilidades musicais, liderança. Eu vejo também, né, que quando a gente olha, por exemplo, para liderança, o máximo que eu vi na escola de liderança foi a votação para líder de turma, né? Representante da turma. Então, conhecimentos. Como que eu vou liderar essa turma? Às vezes é cada um por si, Deus por todos, né? Como que eu aprendo isso na escola? Desenvolvimento pessoal. A gente poderia pensar nessa escola ideal, mas que às vezes
que às vezes deixa de ensinar uma ou outra coisa, né? Que são importantes para o nosso aprendizado. E o Paulo, que entrou agora, Paulo entra aqui, ó, tem um linkzinho fixado no chat para você responder essa perguntinha aqui, ó. Quais conhecimentos e saberes você aprendeu fora da escola que a escola não valorizou? Certo? Imagina, gente, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Estamos na primeira parte. Bom, bastante coisa importante, né? Não tem para onde eu entrei agora. Peraí, vou colar de novo. Vou colar novamente. Só clicar no link e vai abrir para você. Certo? Depois a gente vai ter um outro link, né? Ou melhor, vou pedir para vocês interagirem no chat. Acho que vai ser mais fácil, ok? Bom, conhecimentos importantes. Coisas, digamos, que você aprende para a vida, coisas que você aprende com a vida, que no trabalho vai ser importante, que na faculdade, na família, em outros ambientes vai ser importante, mas que a escola não ensina e às vezes parece que ela não valoriza, né? Desenvolvimento pessoal. É legal quando o aluno é bem desenvolvido, ele é proativo. Professor, o que mais eu posso aprender aqui? Quais outras leituras você me indica, né? Professor, fala mais sobre esse assunto. Ah, professor, eu queria fazer um trabalho sobre tal tema, né? Daquele aluno que ele fica restrito àquilo que vale nota, aquilo que vai levar a ele, né, digamos, legal, tá aparecendo mais coisas aqui, ó, que vai levar ele à aprovação na disciplina, né? Preparação para o vestibular, desenvolvimento social, legal, pessoal. Vamos adiante aqui nos nossos slides. Vocês veem, né, tem muita coisa que é importante para a vida, é importante para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, para desenvolver a sociedade, os indivíduos, que nem sempre está na escola, ou está oculto ali, mas que o aluno não percebe. Pelo menos nós não conseguimos perceber, né? Essa presença dessas coisas, né? Deixa eu ver. Fabrício levantou a mão. Fala, Fabrício. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu tinha colocado, eu coloquei uma palavra um pouco diferente do que eu tinha pensado. Fala do personagem histórico, eu penso no tema assim, aquela pessoa que desenvolveu um grande trabalho, o que aquela pessoa fez que influenciou na sociedade dela, aquela construção que eles poderiam trazer, aquela reflexão, né? Pô, essa pessoa foi um grande político ou um grande administrador, e trazer mais aprofundado esse conhecimento, né, que a gente escuta às vezes sobre personagem histórico, mas é bem simples, né? Só o nome, às vezes. Né? É verdade. Poderia ser melhor explorado, né? Poderia ser melhor explorado, com certeza. Eu vejo que às vezes a gente perde um pouco o fio da meada, por isso que às vezes eu trago aqui nas nossas aulas quem é o autor, qual é o contexto social, histórico dele, e o que ele pensa, que acho que dá um norte para entender quem é esse cara, né? A gente não fez necessariamente completo, né, com o Peter Berger, só falei que ele é francês, que ele foi mais contemporâneo, faleceu em meados de 2002, então ele chegou a ver um pouquinho ali, talvez a internet de escada, né? Mas ele estava dentro dos grandes acontecimentos desse tempo, por assim dizer, né? 2002, Copa do Mundo, a gente tinha ganhado. World Trade Center, será? Que ano? Deixa eu ver que mês que ele faleceu aqui. Será que ele viu a caída das Torres Gêmeas? Vamos ver aqui que mês que ele faleceu. Ele faleceu 22 de janeiro de 2002, né? As Torres Gêmeas foi em 2001, né? Então ele viu, sim, verdade. Mas talvez já estava no finzinho da carreira, né? Aposentado. Então, 2001. O Paulo nasceu no ano que as Torres Gêmeas caíram. Vai cair na minha ficha de quão velho eu já tô.
Tem aquela, né? Você estava fazendo o quê quando as suas gêmeas caíram? Bom, então deu para ver a importância de alguns conhecimentos que nem sempre ou quase nunca aparecem na na escola. A gente não enxerga, pelo menos, a gente não consegue ter uma noção clara desses conceitos. Às vezes parecem coisas soltas, né? Parecem informações soltas, ou que vão ser apercebidas mais adiante só quando você realmente entende mais sobre a educação. Fala, não, tá aqui, ó, aqui é que tá sobre a educação, é aqui que a gente precisa falar sobre educação, né? Quando a gente vai falar em educação, é aqui que está desenvolvendo, é aqui, né? Bom, vamos para frente. Isso é importante para a gente perceber o quê? Capital cultural, que são algumas coisas que nós aprendemos que nos agregam conhecimento, nos agregam, que alguns vão dizer que é cultura. O capital cultural, por exemplo, quando você aprende um idioma, livros que você lê, contatos com outras etnias, outras nações. Se você faz uma viagem, até para o Paraguai, que seja, né, passa um tempo lá, passa um tempo em outro país, ou passa um tempo em outro estado, você tem esse contato com outras pessoas, né, diferentes do lugar que você está. Então, esse capital cultural, para o Bourdieu, né, esse conjunto de recursos, disposições culturais, não econômicas, que os indivíduos acumulam, que conferem vantagens no sistema educacional social. Por exemplo, vou dar meus exemplos, né? Eu nasci no Sarandi. Não, nasci em Maringá, mas fui criado em Sarandi. Todo mundo de Sarandi, ninguém quer falar que nasceu em Sarandi. É região metropolitana. É uma cidade que hoje deve ter seus 100 mil habitantes. E Maringá, que é maior, tem a média dos 450 mil, 500 mil habitantes. Quem é de cidades maiores fala, nossa, isso daí é um bairro aqui, né? Mas para a nossa região aqui, nós chamamos de setentrião, uma região que tem 70 municípios em volta, nós temos algumas ações importantes em Maringá. Maringá é um polo de faculdades, é um polo universitário, é um polo industrial, de certa forma. A maior cidade mais bem desenvolvida do norte do Pará, por assim dizer. Tem Londrina também, né? Que é maior do que Maringá. Então, seria Londrina, Maringá, assim, né? As maiores, as mais importantes do norte do estado do Paraná. Então, eu nasci nessa cidadezinha que era quase o bairro de Maringá. Nasci em Maringá, mas fui criado ali. Tá vendo como eu fico justificando? Não, eu nasci em Maringá, mas eu fui criado em Sarandi. Então, eu fui criado nesse bairro, né, mais marginalizado, por assim dizer, um dos bairros mais pobres, ok. E daí eu tive acesso assim, ninguém da minha família tinha formação em nada. Era família, vamos dizer, de operários, né? Gente que trabalhava, minha mãe trabalhava em mercado, meu pai trabalhava na construção, minhas tias trabalhavam em lojas, né? Meus avós ali eram carpinteiros. Quem mais? Uma outra avó minha era cuidadora de idosos. Então, assim, gente povão, gente gente como nós, que trabalha, trabalhador braçal, trabalhador operário mesmo. Então, não tinha grandes status. Beleza. Quando é que há uma certa mudança de paradigma, por assim dizer, uma mudança social, econômica na nossa família? Foi sempre gente trabalhador, sempre gente que trabalhava hoje para pagar as contas, né? Não tinha grandes investimentos, grandes poupanças, mas pelo contrário, quase que da mão para a boca, né? E aí, qual é o capital cultural dessa família? O capital cultural estava ligado mais à questão, digamos, religiosa, local, algumas questões culinárias, né, de
da culinária mineira, que alguns vieram de Minas, da culinária italiana, que alguns tinham ali origemzinha na Itália, mas esse capital cultural, que são um conjunto de bens que não são materiais, eles vão formando pensamento e o desenvolvimento da vida das pessoas. Ok. Uma tia minha, ela decide procurar um curso de nível superior para fazer. Ela vai fazer pedagogia primeiro, olha aí as pedagogas que estão aqui com a gente hoje, ela vai fazer pedagogia primeiro. Aí ela começa a estudar, e alguns vão se inspirando nela, e ela ainda trabalhando com outras coisas. Aí, por um tempo, ela tranca a faculdade, vai fazer um técnico, faz um técnico em contabilidade, mas entende que tinha alguma coisa na educação para ela. Ela vai trabalhando com contabilidade e volta a fazer pedagogia, né? Vai fazendo pedagogia, trabalhando no escritório, correria, como eu imagino que deve ser a sua vida e a vida de todo mundo que está aqui, né? No meio das nossas correrias, a gente vai buscando condições melhores através de uma formação acadêmica, por exemplo. Formação acadêmica é um capital cultural que nem todo mundo consegue ter. Você, com certeza, pagou a mensalidade, tem ali que se organizar financeiramente, se organizar academicamente, né, nas suas tarefas, para você não ficar em dependência, não ter que pedir uma prova substitutiva, porque pode ser um dinheiro que vai ali faltar, né, no dia a dia. Então, correria para todo mundo. Naquela época também. Então, minha tia foi a primeira a conseguir uma formação, conseguir um diploma, né? Nossa, orgulho da família, puxa vida, olha só que alegria. A gente foi lá na formatura dela, batemos palmas, festejamos, fomos comer uma pizza depois. Mas, assim, pelo menos uns 2 anos depois que ela conseguiu passar no concurso e agora está trabalhando num CEMEI, né? Num colégio municipal de educação infantil. Maravilha, olha que salto, né? Ela estava num extrato aqui que ganhava ali seus 1.500, 1.700, 2.000 no máximo, conseguiu um concursinho, pum, conseguiu, se eu não me engano, o piso ali na cidade que ela está, acho que é 4.000, alguma coisa assim, 4, 5.000, não me recordo bem. Mas olha que diferença. Então, esse acesso à educação de nível superior deu a ela outras possibilidades. E a vontade de ler dela, ela sempre procurava ler, ela tinha uma coleção de gibis quando eu era pequenininho, e ela que me ensinava, né, que sabe aquela pessoa que vai te ajudar a estudar em casa, etc. Essa minha tia, que passava as tarefas para mim, né? Eu falo que eu fui a primeira cobaia dela, fui eu. Então, esse capital cultural dela, de amor pela leitura, de ler bons livros, né? Ela tinha uma fichinha na biblioteca municipal, antes ainda da graduação, né? Tinha uma fichinha na biblioteca municipal, e eu vi aquilo ali e falei, cara, acho que isso aí deve ser legal. Comecei a frequentar a biblioteca, fiz minha fichinha também, inclusive hoje devolvi livros atrasados, tinha que devolver ontem. Aí, agora eu vou ter que ficar até, que dia que é? Hoje é dia 3, vou ter que ficar até dia 5 na biblioteca municipal pendurado, porque eu atrasei. Ainda bem que não tem multa, né? Mas esse capital cultural é leitura, músicas, tem a nossa auxiliar da coordenação, a Nayara, ela fala que é o repertório imagético. Repertório imagético, gosto disso. Sabe aquela série diferenciada que você assiste? Aquela referência cultural que você tem e que às vezes você consegue utilizar, por exemplo, em um pensamento, você colocaria tranquilamente uma parte dela em uma redação para dar de exemplo. Filmes. Olha lá, o Paulo falando Sandman, a série, né? Então, assim, são bens culturais imateriais, obras de arte, quando você contempla, sabe interpretar, ou mesmo apreciar uma obra de arte, instrumentos musicais, tecnologia, saber mexer, né, com tecnologia, acaba sendo esse capital cultural também.
Então, ele tem o Pierre Bourdieu, ele diz que o capital cultural ele se manifesta nesses 3 estados, né, que vocês estão vendo aqui nos nossos slides, que é o incorporado, quer dizer, aquilo que está duradouro na nossa mente, sotaque, postura, né, vocabulário, apreço por determinada arte. O Pierre Bourdieu, como ele é europeu, ele é francês, ele vai falar pela arte clássica, mas você poderia colocar o pagode, poderia colocar o samba, poderia colocar, sei lá, o rap, o rock, né, o apreço por uma determinada arte, não é mesmo? E tudo isso vai nos direcionar para essa incorporação, deixa eu só fechar uma janela aqui tá saindo um somzinho que eu imagino tá indo para vocês. Essa incorporação de alguma coisa. Eu tenho um sotaque que eu já tentei largar, não consigo, que é o R. No norte do Paraná, a gente tem esse R aqui. É igual lá no Minas Gerais tem o I, lá no Rio Grande do Sul tem o Ba, Tchê, né? Tem tantas outras expressões, vocabulários, a forma como nós chamamos as coisas, né? Mandioca, aipim, abacaxi, ananás, né? Então, isso tudo faz parte de um capital cultural incorporado. Aquilo que vem naturalmente por causa do convívio, por causa do seu locus social, do lugar onde você está também. É aquilo que é objetivado, né, que é objetivado, quase que objetificado, né, um objeto que é material, os seus livros. Eu tenho um apreço pelos meus livros, mas gostaria muito de digitalizar todos e doar tudo embora. Porque toda vez que vai mudar de casa, é um transtorno em arrumar a caixa, em carregar a caixa. É aquele 5 caixas de livros, 6 caixas de livro que tem que andar para cima e para baixo. Mas gosto de ter o livro físico, né? Quem não gosta de ter acesso a livros físicos? E nem sempre se acaba a energia do celular, eu não tenho acesso aos e-books. Não tenho acesso ao computador, eu não tenho acesso àquele material, né, digitalizado para mim. Outro estado, né, em que o capital cultural se manifesta é o institucionalizado. Títulos, qualificações acadêmicas. No ano passado, eu defendi meu mestrado. Uau! Primeiro mestre da família, né? Aí, dentro da nossa família, aí parece que o pessoal se animou. Então, um foi buscar uma graduação, outro foi buscar outra graduação. Eu consegui algumas graduações, especializações. Fui para o mestrado, assim, alegria, cara. Minha esposa colou grau essa semana, colou grau pegou, né, foi a formatura dela, de técnico em transações imobiliárias. Então, vai trabalhar vendendo imóveis. O meu cunhado vai colar grau final do mês agora. Olha que legal, cara, quando as pessoas entendem a importância de alguma coisa que parece que aquilo ali dá outros acessos, né? Então, os diplomas, os certificados, que conferem a você um determinado reconhecimento formal, esse valor até de mercado. Algumas pesquisas afirmam que os alunos, né, formados ali, os alunos do ensino superior que finalizaram a sua graduação, em alguns casos, né, nem sempre, por exemplo, teologia é um caso sério, mas alguns outros alunos com nível superior têm acréscimo ali de 70%, em alguns casos 80% do seu salário. E isso daí é muito significativo na vida nossa, né? Da gente que trabalha, como diz, quase que da mão para a boca, né? Tá sempre procurando um por onde. Então, esse capital cultural, que é aquilo que vem fazendo parte de mim por causa do meu locus social, das pessoas, dos acessos, dos lugares, do lugar que eu nasci, dos livros que eu li, dos livros que eu tenho, das músicas que eu ouço, das séries que eu consumo, das notícias que eu leio, dos cursos que eu vou fazendo, cursos livres também, vão nos dando outros acessos. Eles
influenciam diretamente o desempenho escolar. Um aluno, no aluno ali do quarta série, quarto ano, nono ano, ou terceiro ano, imagina, alunos do terceiro ano, ou dos anos finais ali do ensino médio, alguém colocou aqui na nossa nuvem de palavras, né, sobre preparação para o vestibular. Nem todos sabem escrever uma boa redação. Nem todos sabem como desenvolver uma ideia. Não, tá tudo aqui, eu sei, eu só não sei colocar no papel. Ou sabe como fazer um bom pão, mas se abrir uma padaria, vai falir. Porque não tem a questão da organização financeira, não tem a organização lógica, econômica, né? Então, nós temos alguns saberes e outros saberes que, às vezes, são ou não colocados, né, ao nosso dispor. Então, esse aluno dos anos finais do ensino médio, que tem, dentro desse seu capital cultural, o apreço, por exemplo, pela leitura, vai ler bons livros, vai ficar só ali scrollando, né, rodando a tela do smartphone para cima e para baixo, não vai ficar preso nessa rodinha, né? Parece aquele ratinho que fica dentro da roda, né? Rodando o tempo inteiro, não vai para lugar nenhum, também não produz nada. E parece que, em algum ponto, as redes sociais vão nos levando para esse lugar. E os nossos jovens, adolescentes, parece que vão perdendo o acesso à leitura, parece que vão perdendo o interesse de se desenvolver culturalmente. A cultura que eles têm está embutida num consumo rápido, imediato, que é a rede social, nessa dopamina barata, nesse curtir, compartilhar, seguir, e nem sempre seguem conteúdos relevantes, nem sempre consomem coisas ali que vão valer para a sua vida. Porque tem professores interessantes nas redes sociais, um dos nossos coordenadores aqui da casa, né? Tanto o professor Wesley, o professor Saulo, produzem conteúdo também nas redes sociais. As professoras também têm suas redes sociais, né? Mas nem sempre o professor tem tempo. Que tempo, né? Eles produzem ali no dia a dia. Então, onde é que está esse saber, né? Onde é que está essa cultura? Que, ao mesmo tempo, esse não acesso a bons livros, não acesso a boas músicas, a apreciação de obras de arte, mesmo contemporâneas, clássicas ou não, também ao desenvolvimento de procurar fazer um curso de computação. Hoje em dia parece que a computação é para nós o que a datilografia era quando eu era mais novo, né? Falava datilografia, já revelava a idade da pessoa. Falava, não, datilografia não faz mais. Não, tem computador, não precisa mais de máquina de escrever, né? Mas também pode ser usado no computador, ok? Mas muitos da nova geração parece que não sabem desenvolver. Como é que eu abro um documento de texto no computador? É importante. Parece que o mercado de trabalho pede. Então, tudo isso são acessos que vão tendo ou não. E isso influencia diretamente o desempenho escolar desse aluno. E vai deixar ele em paridade ou em desigualdade social no futuro. Ele consegue ou não entrar numa faculdade pública, por exemplo. Ele consegue ou não desenvolver uma boa redação. Ele consegue ou não interpretar adequadamente um texto como se deve. Interpretar textos não é só texto lido, né? Uma pessoa, quando fala, acaba sendo um texto falado. Vai ser um texto oral, uma imagem, pode ser um texto visual, né? E a leitura, essa habilidade de interpretação, ela precisa desse repertório. Esse repertório que eu vou encontrar nas artes, em uma boa leitura, até mesmo, vocês são do tempo do Telecurso 2000? O Paulo já falou que nasceu em 2001, então provavelmente não, né? Acho que o Telecurso 2000 já está acabando.
A Vanessa já deu um joinha. Telecurso 2000. Passava na televisão, a Lassane, Cassiano, passava na televisão aberta, várias coisas aplicando a teoria andragógica. Você sabia disso? Bom, tem pedagogia, tem andragogia. Andragogia é aquilo que nós vamos utilizar quando nós vamos ensinar adultos, que é através de conceitos, experiência do aluno, exemplo prático, entendeu? Tudo que eu estou fazendo aqui com você, de certa forma, é uma abordagem andragógica. Poderia estar, não, porque o Pierre Bourdieu fala isso, no texto dele tem isso, tem aquilo, mas eu opto por trazer esses exemplos, essas situações do cotidiano, que ajuda a gente a conectar com o conhecimento. Ah, o Paulo, andragogia é estudo dos dragões, né? Interessante. Então, se você considerar os alunos adultos dragões, aí você pode pensar isso, né? Mas eu amo meus alunos, tá? Eles são os meus queridos, minhas queridas. Então, veja, quando você tem esses acessos ou não, você tem possibilidades ou deixa de tê-las. O capital cultural, para o Pierre Bourdieu, é isso. Se você ouve uma boa música ou se você está em uma bolha que ouve só aquele tipo de música. E a neurociência também, ela vai indicar que aquilo que você consome passa a fazer parte de você. Você passa a pensar sobre aquilo. Você passa a desejar aquilo que está sendo desenvolvido ali. Fica ouvindo sofrência 1 mês. Termina o seu relacionamento e ouve só sofrência. Qual a possibilidade de você sair da fossa, né? Então, tudo isso nos ajuda a entender como uma pessoa que está presa em determinada bolha tem seu capital cultural limitado. E também é um incentivo para que você saia dessa aula lendo alguma coisa. Você saia dessa aula já com um plano de desenvolvimento de estudos, entendeu? E aprendizado. E a escola, ela reconhece ou não. Ela reconhece ou não esses saberes, né? Vanessa, tem que ser versátil, ouvir de tudo um pouco, né? Tem que ser eclético, ouvir de tudo. Então, realmente, quando a gente vê essas diversas formas, a gente percebe que essas distribuições desiguais de saberes, de acessos, têm efeitos práticos sobre as trajetórias de todo mundo, trajetórias educacionais dos nossos estudantes também. E a escola, então, segundo Pierre Bourdieu, ela tende a valorizar um determinado tipo de cultura que é própria de classes dominantes. Se eu falasse para você, nós temos 2 estilos de música. O estilo A e o estilo B. Qual desses 2 estilos é cultura? É uma música que vai favorecer, ou, aliás, é uma música que pode ser considerada cultura, pode ser considerada boa para o seu capital cultural. Letra A, música clássica. Chopin, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi. Opção B, funk. Não sei, Paulo, funk, me ajuda com nomes. Eu já fui no Paulo, porque ele é do Rio de Janeiro. Hein? Vou habilitar seu microfone. Fala, Paulo. Repete a pergunta para mim, o que sobre o funk? Ó, eu tenho 2 estilos musicais. O estilo A e o estilo B. Estilo A, música clássica. Vivaldi, Bach, Tchaikovsky, como é que você tem? Positivo. Vivaldi. Estilo B, funk. Fala uns nomes aí. O funk, eu vou citar aqui vamos ser sinceros, o funk surgiu aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vou citar os mais clássicos. A gente tem MC Marcinho, já falecido. Marcinho, né?
Grande MC Marcinho, a gente tem uma antiga dupla que é muito famosa, que é o Bochecha e o Claudinho, que o Claudinho, no caso, veio a falecer também há muitos anos atrás, e o Bochecha continuou a carreira dele. Esses são os funks que na época, no início, quando foram lançados, eram chamados de funk melody, né? Antigamente a gente tinha esse tema, funk melody. Hoje em dia... da Melody. Isso, o funk melody hoje em dia ele morreu, né? É um instinto musical falecido, como algumas línguas pelo mundo, infelizmente, porque era não só eu, como muitos cariocas consideram o funk melody até hoje como o melhor tipo de funk, mas vieram vindo outros tipos de funk, como funk facção, funk, outras palavras que não vem ao caso. Mas, enfim, os melhores mesmo, professor, era essa época. Vai até aí. Quer pegar o funk bom do Rio de Janeiro para abranger legal? Que se eu for ficar falando o nome, a aula não termina. Então, vamos abranger legal? Pega aí dos anos 92, mais ou menos assim, 1992 até 2000. Chegou 2000, acabou. Entendeu? Aí tem os funks bons, é isso aí. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu não sei, porque em São Paulo o funk veio depois, que foi uma cópia, vamos ser sinceros, mas enfim, já é outro tipo de funk. Perfeito. Aí tá vendo? Ó, o Paulo é rico em capital cultural do funk, sobre o funk. Rio do Carioca, né? Você viu que ele foi de 92 até 2000. Então, a Paula vai aparecer agora. Ah, tá, que ela vem por aula das 8, né? Que é um sinal também para ir finalizando a nossa aula de Sociologia da Educação. Mas por que alguns saberes são considerados, são reconhecidos e outros não? Você considera música clássica como boa, como cultura, e o funk como lixo? O funk também é uma cultura. Também pode ser considerado música, entendeu? Também pode ser considerado bom, entende? Tem depois inclusive vou colocar aqui para quem quiser, né? Para quem quiser, aguenta aí. Vou colocar aqui o linkzinho de acesso no grupo de WhatsApp, que eu mando os materiais também, materiais extras e até avisos de aula. Independente se você fica à vontade de você participar lá, tá? Não tem obrigatoriedade nenhuma. Só mesmo para quem quiser manter o vínculo, vou colar aqui para vocês. Todas as nossas aulas, né? Acabo mandando alguma coisinha. Cadê o chat? Tá aqui. Fica à vontade, é onde eu vou mandar depois para vocês um perfil de um carioca que ele fez doutorado em funk. Tá bom? Fez doutorado em funk. Ele analisa o funk enquanto movimento cultural, movimento musical e tudo mais. Quando alguns saberes são reconhecidos pela escola e outros não, isso acontece porque a escola, às vezes, é uma forma, até às vezes não intencional, ela legitima determinados conhecimentos, legitima determinadas formas de capital cultural em detrimento de outras. Isso daí vai influenciar o sucesso ou o fracasso de alguns alunos. Aquele aluno que é muito bom em rap, ele tem uma música, ele tem isso, tem as batalhas de rap, ele vai pensar, tem o freestyle, etc. Quer dizer, ele já está tentando classificar positivamente aquela determinada Fabrício, depois eu poderia o quê? Peraí. Aquela determinada corrente musical, né? Fabrício, depois eu poderia o quê? Então, assim, a escola ela é seletiva às vezes. Ela impõe determinados lugares, determinados livros, determinados materiais, e os alunos que já possuem determinados hábitos, que é um outro conceito do Pierre Bourdieu, correspondente a esse caminho, a esse ser escolar, a essa forma de ser escolar, vão ter mais facilidade de adaptação, de sucesso acadêmico.
mais alunos ali vão ter uma origem mais popular, vai ter uma desvantagem múltipla, né? Além de não dominar esse código cultural valorizado pelo professor, pelo diretor, etc., pela equipe pedagógica, além desse aluno não saber do que o professor está falando. Por isso que nós, enquanto futuros docentes, nós precisamos conhecer os nossos alunos, conhecer as suas origens, conhecer a forma como eles conversam, né? Sobre teologia nas escolas. Eu posso falar em outra aula, pode ser, que eu acho que hoje não vai dar tempo, mas vou anotar. Então, esse mecanismo de seleção simbólica é apresentado pelo Pierre Bourdieu como uma violência simbólica, que é a imposição de significados e valores que são tornados naturais, são naturalizados, quando, na verdade, eles são históricos, são situados. E a escola, ao mascarar essa desigualdade sob o discurso ali da meritocracia, acaba reproduzindo desigualdades. Então, a escola, para o Pierre Bourdieu, ela pode ser um reprodutor de desigualdades sociais. Isso daí, principalmente no interior do sistema educacional. Essa teoria, né, Opa, acho que mais alguém entrando aqui. A gente está indo para o finalzinho, tá, pessoal, da aula de Ciências Sociais e Sociologia, né, mas Sociologia da Educação. Já vamos entrar daqui a pouco na nossa outra aula, ok? Estou finalizando. Eu não estou achando aqui meu slide. Pronto, está na tela. Então, no campo educacional, o que o Pierre Bourdieu tem a dizer, né? Essa teoria de capital cultural, primeiramente, ela permite uma análise crítica da escola como espaço que não é neutro, não é nem universal, mas como uma instituição que é atravessada por relações de poder, distinção, domínio simbólico. O professor, ele tem um aluno favorito, que é aquele aluno que lê as mesmas coisas que ele, que conversa as mesmas coisas que ele, que assiste as mesmas coisas. Às vezes, esse aluno ele vai ter determinados acessos, entendeu? E, então, para o campo educacional, essa compreensão desafia nos desafia, né, a ter práticas pedagógicas não tradicionais. Exige de nós essa reavaliação dos conteúdos, as metodologias que favorecem ou excluem determinados grupos sociais. Por isso, novamente, né, retomando lá o nosso querido Paulo Freire, quando ele vai falar contra a educação bancária, que o professor está ali. Fala, teoria, e não leva nada a partir do contexto do aluno. O aluno não é não é coprodutor, né, desse saber. Por isso também nós temos essa crítica, né? Quando há esse distanciamento. No campo educacional, nós temos algumas disputas simbólicas, disputa de capitais, por exemplo, dentro do campo educacional, né, constantes disputas do capital econômico, aquele aluno que tem mais grana, aquele aluno que compra materiais. Aqui em Maringá, nós tivemos uma situação recentemente que foi aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto de lei, né, foi aprovado uma medida do prefeito, e agora a prefeitura não compra mais material didático, nem uniforme. Ela dá um voucher, um valor, né, um voucher para os pais, e os pais devem comprar. E vai ter desigualdade aí, vai ser absurdo, né? Aluno que tem um caderno melhor que o outro, pode ser que os preços aumentem. Quando a prefeitura compra, ela compra em grande escala e os preços, né, conseguem um preço melhor, os pais vão comprar em menor escala, preço maior, né? Já vai ter essa distinção de capital econômico. Novamente, capital cultural, capital simbólico, que ali vão ser mobilizados para ganhar posição e poder. O professor que teve acesso àquela faculdade,
professor que tem um mestrado, professor que tem só especialização ou só graduação, capital social, que é o QI, quem indica com quem você almoça, se almoça com as pessoas certas, né? E aí a gente já vê dentro da estrutura organizacional, institucional da escola, distinções entre profissionais. Então, esse campo educacional ele é atravessado por essas lutas. A seleção de conteúdo, conhecimento que é legítimo ou não, o currículo, o que nós vamos ensinar? Aí agora está sendo repensado, ainda está peleito, né? O Ministério da Educação ainda está patinando com isso, sobre o ensino médio, que agora vai ser o novo ensino médio. Que o velho ensino médio, né? O velho novo ensino médio, então aquele que foi instituído ali depois de 2017, com os itinerários, etc., na verdade, dentro da possibilidade do Brasil, assim, uma cidade que tem uma escola estadual, vai oferecer o quê? Um itinerário formativo, né? Então, vejam bem, quando nós vamos selecionando currículo, nós optamos por esse ou pelo outro, saber por esse ou pelo outro autor, quando nós vamos selecionar um material didático. Você deve ter visto, em outros países, praticamente a queima de livros, né? Uma lista de livros que são proibidos nas escolas agora. Em alguns outros contextos, a inserção de teorias advindas de religiões para falar sobre a origem do mundo. Mas daí, quer dizer, eu acredito que a gente pode trabalhar isso multidisciplinarmente, pensar nas culturas, nas possibilidades, né? Quais epistemologias, quais formas de enxergar o mundo, de interpretar a vida são possíveis, né? Então, no campo da educação, nós temos essas possibilidades. Beleza, pessoal? Então, poderia falar muito mais aqui sobre disputas, mas você imagina, no contexto municipal, você passou num concurso público lá para a escola, as queridas pedagogas aqui, passou num concurso público para a escola Maria não sei do que, para trabalhar com crianças, beleza? Aí, agora, hora de escolher a escola. Você entrou agora, você não tem poder nenhum de escolha, aqui sobrar é tua. No próximo ano, agora eu vou escolher para onde eu vou, agora eu vou pegar uma escola boa, agora eu peguei uma turma boa, agora eu vou ter esse ou aquele acesso. Nem sempre. Por quê? Aí o capital social, quem é que está mais próximo da Secretaria de Educação, quem é que tem mais formação, mais tempo de casa, entre outras possibilidades, né? Então, esse campo da educação é um campo de disputas distintas, de disputas em diversas formas. E isso nos ajuda a perceber como isso facilita ou não o seu acesso a posições, a melhores condições de trabalho, a turmas melhores, a escolas melhores ou não, no campo da educação. Aí, saindo agora da sala, né, e olhando para o professor, para os docentes ali, a equipe pedagógica, nós temos todas essas demais complexidades, né? Pessoal, muito bom estar com vocês, muito bom conversar com vocês, interagir. Lá, Vanessa, depois que inventaram esse QI, tá difícil até quem não tem, né? É difícil até quem não tem. O negócio é achar o QI certo. Achar o QI certo. Meu pai fala uma coisa assim. Olha, independente de se você gostar de tal empresa ou não, sempre saia deixando portas abertas. Nem sempre é possível, né? Mas, assim, network, né? Network, rede de contatos, amizades, para você ter alguém que pode te indicar aqui ou ali, ter um acesso aqui ou ali, e ser um bom profissional. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer por onde aumentar nosso capital. Qual é o nosso capital? Nesse momento, você está investindo no seu capital cultural, sua formação acadêmica. Sai daqui, baixa um pouco, peraí, vou colar aqui.
Pierre Bourdieu. Vou colocar aqui para vocês, Pierre Bourdieu, Sociologia da Educação. Você sai dessa aula e vai ler o que é que Pierre Bourdieu tem mais para te ensinar sobre Sociologia da Educação. Beleza? Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu separei esse material para a aula de hoje. Pierre Bourdieu. Sociologia da Educação. Campo educacional. Tá aí, aqui, ó. Educação, sociedade. Onde está aqui? Tá, eu vou mandar para vocês um volume todo de artigos, que são mais resumidos, né? Até 20 páginas cada um, mais para 25, da revista Educação e Sociedade. E nesse volume eles estavam fazendo ensaios sobre Pierre Bourdieu. Então você já sai daqui. Ah, tá. A presença na aula, ela já está sendo anotada no momento que você entra na aula, o período em que você fica nela. Já sai uma listinha para mim de quem participou da aula de hoje, tá? Então aqui você vai... Eu vou mostrar para vocês, peraí. Estão vendo aqui? Ensaio sobre Pierre Bourdieu. Aí aqui, ó, tem o textozinho. Eu vou abrir... Ó, Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu. Limites e contribuições, reprodução, prolongamentos críticos, a Sociologia de Bourdieu, ou como o autor se torna dispensável regime de leituras, herança sociológica e tudo mais. Leiam artigos científicos, já é uma indicação boa para vocês. Isso enriquece, né? Não acrescenta dúvida. Ó, você vai clicar aqui em PT, por exemplo, ou aqui, ó, aqui, texto, PT, que é em português, né? Ou em PDF, baixa no seu computador, no seu smartphone. Vou clicar aqui direto, ele vai abrir aqui, ó, o navegador. Será que eu travei, pessoal? Não, né? Peraí. Acho que eu já abri muita coisa. Deixa eu ver. Estou aqui. Tá bom. Consegue mandar esse link do grupo? Estou no PC, não consigo logar no WhatsApp. Não sei como eu enviaria, mas está aí para vocês. Deixa eu liberar mais alguém para entrar. Está vendo? Vocês têm artigos científicos que vão aprofundar um pouquinho mais sobre sociologia da educação dele. Aí no final, tem as referências aqui, ó. Notas, referências. Ó. Reprodução, economia das trocas simbólicas, escritos de educação, tá? São obras importantes para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, beleza? Pessoal, vou encerrar a aula de Sociologia da Educação aqui. A gente já na sequência vai começar Ciências da Religião, beleza? Muito obrigado a todos que participaram. Vocês são convidadíssimos a permanecer, tá? Fiquem à vontade. Mudar um pouco o tema, mas para quem tem interesse em sociologia também pode ser legal.